Fala galera, Luan para mais um vídeo aqui para vocês. E como vocês já viram no título, esse daqui é mais um vídeo dentre outros que a gente tem no canal. Acredito que a gente já tenha 3 vídeos sobre esse assunto e é sobre o tão famigerado GH, o hormônio do crescimento, né? Pessoal, eu resolvi fazer mais um vídeo para vocês, né? E acho até bacana fazer mais um vídeo ou quantos forem necessário para estar informando vocês sobre esse hormônio. O pessoal tem muita dúvida, muita dúvida. Eu posso fazer mais vídeo, posso abranger mais tema e o pessoal continua com bastante dúvida. Então esse vídeo aqui, ele remete às pessoas que ainda estão comentando no outro vídeo. Se você não assistiu e chegou aqui de paraquedas, tem um vídeo primeiro que fazem mais ou menos, acho que 2 anos que eu postei ele. 2 anos? Acho que por aí, ou até 3 já. Que está batendo quase 1 milhão de visualizações. E esse vídeo, todo dia, está tendo muita gente visualizando, né? Novos usuários, novos, vamos dizer assim, inscritos. E as pessoas acabam caindo nele devido à procura do tema e continuam com bastante dúvida. Ele tem quase meia hora de vídeo, se não me engano, e mesmo assim as pessoas continuam com as dúvidas. Então, o intuito desse vídeo aqui é informar ainda um pouco mais do que aquele vídeo, sabe? De forma mais sucinta, né? Sem ser prolixo e direto às dúvidas, direto ao ponto. Algumas dúvidas que estão ainda pertinentes a essas pessoas, tá? Então, eu vou começar dando uma breve resumida em como é que foi o meu tratamento, como eu consegui, o porquê que eu consegui, e depois a gente vai para as principais dúvidas, beleza? Então é o seguinte, se você assistiu aquele vídeo já, você sabe que eu iniciei meu tratamento com aproximadamente 15 anos, tá? Eu fui sim um usuário, né, de GH, a gente pode falar desse jeito. Eu fiz um tratamento com o GH de aproximadamente 3 anos. Eu usei o GH com fins apenas de tratamento, tá? Eu não usei o GH com fins para musculação ou coisa do tipo. As pessoas podem associar uma coisa a outra, porque o GH, né, que é o hormônio do crescimento, ele é muito requisitado nesse meio de musculação, nesse meio de academia, né, porque realmente ele ajuda muito na musculatura, no crescimento muscular, na definição. Mas não, eu usei apenas com fins de tratamento de altura. Eu fui comprovado, depois de fazer uma bateria de exame, eu fiquei quase 1 ano fazendo os exames para ser, vamos dizer assim, diagnosticado, para comprovar para o governo a minha deficiência do GH no corpo. Meu corpo ele não produzia GH, basicamente. Ou produzia, na verdade produzia, só que muito pouco. Então, por esse motivo, eu estava apto, né, a utilizar o GH provindo do governo, de forma totalmente gratuita. O governo, depois que analisou os meus exames, comprovou que eu tinha deficiência de GH e aí forneceu para mim, durante esses 3 anos, o hormônio de forma gratuita. Se fosse para pagar, eu não teria dinheiro na época. Se fosse para comprar, eu não conseguiria fazer esse tratamento. É bom lembrar que o GH é um hormônio muito caro. Para você manter um tratamento do que eu fazia, né, a quantidade que eu usava, era de cerca de 3 mil a 4 mil reais mensais, tá? E naquela época não existia essa possibilidade de eu comprar, muito menos meus pais comprarem, né? Que eu era de menor, não trabalhava, não tinha renda. Então, se não fosse pelo governo, eu não estaria, vamos dizer assim, desse jeito hoje, né? Eu não conseguiria resolver esse meu problema de altura, que foi diagnosticado como uma deficiência, tá? Por mais que as pessoas podem falar, Luan, é estética também, não sei o quê. Cara, é uma deficiência. Você não produz o GH no seu corpo de forma saudável, de forma completa para você ter um crescimento de forma normal. Você pode sim tentar usar o GH como fins de tratamento. Então, depois de fazer o exame, eu consegui o tratamento pelo governo e aí eu comecei a utilizar. Durante 3 anos eu utilizei esse hormônio e cresci aproximadamente 30 centímetros. Eu tenho quase certeza que não foi 30 cravado, foi 28 ou 29. Eu saí de 1,53 até 1,82 que eu tenho hoje. Então foram 29 centímetros, tá? Quando chegou numa determinada época que a gente viu que a altura já estava legal, que eu não tinha mais vontade de crescer mais, para mim já estava ótimo, né? Já estava muito mais do que no lucro. E o hormônio também não estava fazendo tanto efeito assim, porque como eu disse para vocês, no final do tratamento ele começa a ter pouco efeito. A gente decidiu parar com esse tratamento. E aí eu estabilizei aí cerca de 1,81 e pouquinho, 1,82, tá? Esse foi o meu tratamento durante 3 anos. E aí, pessoal, muita gente tem dúvidas sobre N fatores, tá? Sobre N fatores. A principal dúvida que o pessoal vem falar comigo,
Para vocês terem ideia, eu não consigo responder todo mundo no YouTube. Tem mais de 6 mil comentários, tá, se não me engano. É uma bordoada. Todo dia tem mais de 10 comentários. E no meu Instagram, as pessoas acabam me achando no Instagram e também vêm mandar direct pra mim. Eu também não consigo responder todo mundo, porque é muita gente. A maioria das dúvidas das pessoas é em relação a si próprio. Elas vêm me falar assim: Luan, eu tenho, vamos supor, eu tenho 18 anos e tenho 1,65 m. Eu consigo crescer? Eu consigo usar esse hormônio? Elas vêm me perguntar como se eu fosse médico, tá? Eu sei que realmente é inocência para saber se eu tenho algum conhecimento sobre isso, sobre o corpo dela. Só que, cara, o que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, para vocês é o seguinte: se você já passou dos 18 anos, tá? Eu ia falar até menos, dos 17, mas vamos falar 18. Se você já passou dos 18 anos, é muito difícil você conseguir esse hormônio de forma lícita, né? Que foi o modo que eu consegui, provando para o governo que você precisa desse hormônio devido à sua deficiência. É muito difícil. Por quê? Porque a partir aí desses 18 anos, 19 anos para cima, não tenho mais o que fazer. Essa é a realidade, infelizmente. Essa é a verdade nua e crua. Eu podia tentar enganar você aqui e ficar falando para você: não, pode ser que você consiga. Tenta fazer lá o exame, tenta procurar um médico, um endocrinologista, e aí você vai perder um ano. Você vai perder um ano fazendo o exame. É muito exame. Você faz cerca de 9. Bateria de exame é 9 exames, sabe? É exame que demora dia, tem exame que você tem que voltar no outro dia. É coisa assim, bem chata mesmo. Eu poderia enganar vocês e ficar falando que, não, você vai conseguir sim, é muita chance de você conseguir, e aí você vai gastar dinheiro com o endocrinologista, porque geralmente é particular que você consegue. Eu não sei até hoje de pessoas que conseguiram no público, né? Pode ser que tenha gente sim, mas o meu foi particular, eu tive que pagar a endocrinologista particular. Vai gastar dinheiro com a consulta, que não é barato. Vai gastar dinheiro com os exames, se você não tiver convênio, é caro. Muita gente pergunta também quanto custa os exames. Eu não sei, porque eu tenho convênio, na época também eu tinha convênio, e aí foi coberto por ele. Só que se você fazer isso aí particular, pagando cada exame, deve ser uma bordoada também, entendeu? Se fosse desse jeito, eu também não conseguiria fazer. Eu só consegui porque o meu convênio cobria 100% aí dos exames, eu só pagava a endocrinologista, né, a consulta. Então, para ser honesto para vocês e querendo ou não, certa parte, ser mais duro, né, falar a verdade, a partir dos 18 anos, pessoal, é muito difícil você conseguir. Primeiro que é muito difícil você comprovar para o governo que você vai precisar desse tratamento, tá? Porque eles já tendem a nem olhar, vamos dizer assim, as pessoas que têm 18 anos para mais. Porque eles sabem que a chance dessa pessoa crescer com hormônio é minúscula, quase impossível. Tem gente que vai perguntar para mim sobre, eu tenho 20 anos, eu consigo crescer? Eu consigo tomar esse remédio, esse hormônio e ter, mais 10 centímetros? Cara, é quase impossível, Eu não vou falar que é impossível para você aqui, porque eu não posso generalizar, né? Eu não sou médico, eu não tenho uma razão de tudo para falar, não, é impossível. Não, mas é 99% de chance de não dar certo, entendeu? Então, o que eu sempre falo, cara, se você tem mais 8 anos, eu já estou te adiantando. Eu nem tentaria correr atrás disso, porque vai ser um desgaste de energia e desgaste financeiro bem grande. Eu já estou adiantando para você que é 99% de chance de não dar certo. Mas se você quiser mesmo assim, você tem todo o seu direito. Procura um médico, procura um endocrinologista, conversa com ele. Já na primeira consulta, na primeira conversa, ele já vai te adiantar muitas coisas. Ele pode sim falar o que eu estou falando para você. Falar que, a sua idade já não permite mais. Porque o que acontece? Quando eu fui tomar o meu hormônio, um dos exames, que é um dos cruciais, é o raio-x da sua mão. É o raio-x da sua idade óssea, né? Para você descobrir a sua idade óssea. Então eles tiram um raio-x aqui da sua mão e do seu pulso. E aqui, eu não sei exatamente onde que é, tá? Mas aqui nessa região, mais ou menos, existe uma abertura do pulso, que no jargão popular falado assim, né? Pulso aberto, vamos supor. E aí, o médico, ele consegue, por essa abertura do seu pulso, saber se você tem a idade óssea atrasada, quantos anos você está a sua idade óssea, e se você tem abertura para crescimento. Então, quando eu fui fazer o exame, eu tinha 15 anos e a minha idade óssea estava dando de 13 anos. Ou seja, eu tinha 2 anos aí regredidos. Então, a idade óssea do meu corpo, ela estava como 13 anos, eu já tinha 15. Isso me possibilitou tomar o hormônio e ter ganhos espetaculares. Só que aí foi um outro amigo meu lá tentar, e a idade óssea dele, ele tinha 18 anos, 17 anos, uma coisa assim, e deu 17, 18 anos, não estava atrasada. E ele tinha a estatura bem baixa.
E aí ele não conseguiu tomar. Então, é com base nesse raio-x, nesse exame, que a sua endocrinologista, o seu endocrinologista, ele consegue saber se você ainda tem abertura para crescimento na estatura ou não. Tá? Isso aí já é vamos dizer assim, é uma prévia gigantesca que ele vai conseguir te garantir. Então, a partir dos 18 anos, é muito difícil estar com a idade óssea atrasada, entendeu? Geralmente acontece isso quando você é mais novo, é menor, então tem 15 anos, 14 anos. Eu ainda, em comparação com as outras pessoas que eu já vi, com os outros meninos, crianças, eu ainda comecei até tarde, porque o próprio filho da minha endocrinologista na época tinha cerca de 11 anos, 11, 12 anos, e ele já estava começando o tratamento. Então, quanto antes você começar, tem mais chance de você ter os resultados bons, como eu tive, ou até melhor do que eu tive, entende? Então, se você você é criança, tem 10, 11, 12, 13, 14 anos, 15 anos, e tem essa preocupação, corre logo para ver, porque você ainda tem uma chance gigantesca de conseguir esse tratamento, se realmente for comprovado sua deficiência. Agora, se você for pai também de crianças que tem uma estatura baixa, que, sabe, você está suspeitando, como que você vai saber se ela tem estatura baixa ou não? É um indicador no olhômetro, mas é muito significativo, que foi o que eu percebi. Você começa a observar a sala de aula do seu filho, ou no caso, se você for a pessoa que acha que está com a estatura baixa, a sua sala de aula, foi o que eu fiz. Você começa a observar como é que está a estatura de todos os seus amigos, né? Se você for menino, procura os meninos, se você for menina, procura as meninas. Como é que está a estatura desse grupo de pessoas? Se você vê que você está muito deslocado, que as pessoas estão crescendo muito, os seus amiguinhos estão crescendo muito, e você está ficando, pode ser que você tenha essa deficiência. Foi assim que eu percebi. Chegou uma época, aos meus 12 anos, mais ou menos, 10, 12 anos, eu tinha estatura normal, comparado aos meus amigos. Começou a época da puberdade, da pré-adolescência, 13, 14 anos, e aí que vem aquele famoso estirão, que é onde o menino ou a menina, ela tem a maior fase de crescimento e estatura, da vida dela. Então, no estirão, meus amigos realmente me deixaram para trás, em relação à altura. Eles foram e eu fiquei. E foi aí que eu percebi. Quando eu entrei no ensino médio, aos 15 anos, eu entrei no ensino médio com 15 anos e 1,53 m. Eu parecia, vamos dizer assim, uma criança ainda do fundamental. Parecia que eu estava na 7ª série, vamos colocar aí, 7ª série, 6ª série. Porque eu não tinha a estatura adequada para minha idade. E meus amigos já tinham lá seu 1,60 m e pouquinhos, sabe? Geralmente é assim, 1,60 m e poucos. Tinha os outros que eram fora da curva, tinha 1,70 m, mas também não é para levar muito em conta, porque tem gente que realmente cresce muito, Tem já tendência genética de ser mais alto. E aí eu percebi que eu estava realmente fora do grupo de amigo meu em estatura. E eu fui atrás para procurar isso. E foi quando eu consegui. Então, esse é o ponto-chave. Começa a observar a sua sala de aula. Se você for pai, mãe, começa a observar a sala de aula do seu filho, sua filha, se ela não está muito atrasada em relação à altura. Se você perceber uma alturinha dela aí fora da curva, já corre atrás, que você pode ter bastante chance de conseguir também esse tratamento, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal, tá? As principais dúvidas são essas, são sempre sobre eu tenho tanto... Pessoal, outra coisa que eu vou falar, até interromper aqui. Muita gente pergunta pra mim, Luan, eu tenho 1,70, 1,75, eu quero ser jogador de basquete, eu preciso de mais 25 centímetros, será que eu consigo? Gente, esquece isso, esquece. Isso aí vocês não poderiam nem cogitar, porque a gente está falando de uma coisa séria, é de uma deficiência, entendeu? O GH no corpo, ele determina a sua altura, tá? Você pode ter uma altura padrão, estatura masculina do brasileiro, que é cerca de 1,70 e pouquinhos, 1,73 se eu não me engano, ou você pode ter um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Muito fora disso, você tem algum problema. O que é? O gigantismo. Não sei se você já ouviu falar. O gigantismo, ele é quando você tem um excesso de GH no seu corpo. E aí você cresce de forma estrondosa. Você pega... pode procurar no Google, tem pessoas aí que tem mais de 2 metros e é deformado, sabe? Isso é o gigantismo. É a pessoa que tem um excesso muito grande de hormônio de GH no corpo e acaba ficando desproporcional o corpo dela. Ela cresce tanto que, sabe? Já viu aqueles caras de 2,20 m? Esse é um problema, é uma deficiência também. E, por outra parte, tem o nanismo, que é a pessoa que quase não produz nada. Se eu posso falar que ela não produz nada, eu não vou saber falar, sou um médico. Mas tem o nanismo, que é aquela pessoa que tem uma pequena quantidade de GH no corpo. E aí ela fica
anão, ela fica próximo do anão, um pouquinho mais só às vezes do que anão. Às vezes a pessoa não é comprovadamente anã, mas ela tá beirando ali, entende? Então, isso não é uma coisa comum, isso é uma deficiência, é um problema. Então, quando você tá querendo saber se você pode ganhar mais 10 centímetros, se você já tem uns 70 e 80, cara, isso não faz mais menor sentido para você. Você tem que entender que esse tratamento, ele é voltado para deficientes, querendo ou não, né? A pessoa que tem a deficiência do hormônio GH, ela é deficiente nesse ponto. Então não é uma brincadeira, não é uma coisa assim, é uma vontade minha ter 2 metros. Tá bom, é uma vontade sua, mas se Deus não quis que você não tivesse 2 metros, você não vai ter, entendeu? E não tem como você apelar para um tratamento totalmente gratuito do governo que visa tratar uma doença, entendeu? Então, se você tem mais de 1,65 m aí, e já tem mais de 18 anos, eu falaria para você nem pensar nisso, nem procurar saber ou perguntar, porque, cara, você está na estatura normal, você está no padrão, e 99% de chance de você não conseguir. E o pessoal que tem mais de 1,75 aí, nem vou falar mais nada, entendeu? Porque não vai conseguir mesmo, né? O pessoal vê muita gente perguntar pra mim, eu tenho 1,80, já veio gente falar pra mim, eu tenho 1,80, meus amigos têm 1,95, eu quero fazer parte do time de vôlei, eu quero fazer parte do time de basquete, me sinto excluído, o pessoal fala assim, tem muita gente. Tem gente que fala assim, Luan, tenho 15 anos e 1,70 m, meus amigos são mais altos, eu quero entrar pro time de basquete, eu me sinto, como é que eu falo? Eu me sinto deslocado, solitário, porque eu sou o menor. Cara, você é o menor, mas a gente tá falando de um time de basquete. O time de basquete são pessoas fora da curva. São pessoas que têm lá seus 2 metros, seus 1,95 m, mas eles não conseguiram essa altura com fins de tratamento. Eles conseguiram essa altura porque a genética deles permitem. Então não tem como você igualar com eles, conseguir 2 metros, 2,10 m, utilizando de um tratamento que o governo está dando para pessoas deficientes, entendeu? Isso não é ético, isso não é certo, isso não é respeitoso com quem realmente precisa desse hormônio, tá? Então, pessoal, é basicamente isso. Manda dúvida aí, manda as novas dúvidas. Se vocês tiverem mais, eu posso fazer outro vídeo para estar explicando um pouco mais para vocês sobre qualquer dúvida que venham ter. E eu vou falar, eu vou dar aqui para vocês vamos dizer assim, eu vou dar para vocês aqui a oportunidade de comprar um e-book que eu fiz na época do primeiro vídeo, que eu abri um grupo de WhatsApp. Muita gente também vem perguntar para mim se tá tendo esse grupo de WhatsApp. Não tá tendo mais, foi só naquela época. Eu fiz aquele grupo para sanar todas as dúvidas das pessoas e para lançar o meu e-book, né? Um e-book sobre tratamento com hormônio do crescimento. Vou até mostrar para vocês aqui como que é a capa dele, porque eu fiz o grupo para estar fornecendo para aquelas pessoas do grupo que tinham interesse no preço promocional, tá? O preço promocional é R$20, um valor simbólico, realmente só para pagar os custos do e-book, para estar fornecendo um material mais legalzinho pessoal, ó, o guia do tratamento de crescimento com o hormônio GH, tá? Esse e-book foi escrito por mim, é um e-book com 29 páginas, basicamente, e ele trata nesse e-book aqui observações sobre o GH, sobre o hormônio em si, né? Muita informação técnica sobre o hormônio, o que pode ocasionar a falta ou o excesso de hormônio, o que eu fiz, tá, com o hormônio durante o meu uso, como é que eu me alimentei. Isso é muito importante também. A alimentação foi crucial, a alimentação foi crucial para o meu desenvolvimento. Eu sempre bato bastante nisso. Se você vai fazer o uso do hormônio, se você já está aprovado para fazer, se alimente bem, se exercite muito, né? Tenha seu sono em dia. Foi isso que eu fiz. Eu tive um desenvolvimento de massa muscular também muito grande, porque eu acabei fazendo exercício físico, né? Particularmente a musculação, e isso também me ajudou muito na parte de desenvolvimento físico. Existe um tabu que fala sobre a musculação travar seu crescimento, né? Acabar afetando de forma negativa, mas hoje já tem estudo, comprovação científica que a musculação não atrasa o crescimento, tá? Ela, pelo contrário, a musculação bem feita, com um auxílio de um personal trainer qualificado, ela, muito pelo contrário, ela te ajuda a crescer mais, entendeu? Então é muito legal. Eu indicaria vocês começarem algum esporte, se você for fazer a utilização, e também se você não fizer a utilização do hormônio. É sempre bom você manter um esporte, isso pode te ajudar a ganhar aqueles poucos centímetros que você ainda quer, entendeu? É sempre muito importante se manter ativo, se alimentar muito bem. Eu fazia dieta desde os meus 16 anos, né? 15 e pouquinho já comecei a fazer dieta.
eu tinha vontade de ter um corpo maior, né? E também cresci aí nessa época aí, eu comecei com 49 quilos, hoje eu tô com 84, então eu cresci, eu ganhei quase 40 quilos, né, nesse tempo aí. E essas são as dicas mais superficiais que eu consigo dar para vocês por enquanto. Se vocês quiserem saber mais a fundo, dieta que eu fazia, o que eu comia, o que é importante, eu posso também fazer um vídeo para vocês. E quem tiver interesse, pessoal, que eu ia falar sobre esse e-book aqui, pode estar me chamando no Instagram, no direct, tá? Luan Roveta com 2 T's, vai lá no Instagram, direct, Luan, eu tenho interesse no e-book. Eu vou fazendo o preço promocional para quem tiver interesse, tá? Porque esse e-book, como eu falei, foi feito na época do grupo e hoje eu já estou vendendo ele por R$30, R$35. Mas para o pessoal que tiver ainda o interesse em comprar o e-book, eu vou vender por R$20, que é o preço promocional, beleza? Então, se tiver interesse, também tiver dúvida sobre ele, a gente pode conversar lá, bater um papo. Pessoal, muito obrigado. Precisando aí de mais algumas dicas, alguns conselhos, pode falar aqui, deixar o tema aqui, o assunto, que eu volto a fazer mais vídeo para vocês sobre esse tema que eu acho muito interessante, muito importante para quem tem curiosidade. Valeu, falou e fui! Tchau!